Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Matheus Silva e vou estar aqui hoje passando aula para vocês aqui. Essa aula maravilhosa que os professores prepararam com tanto carinho para vocês. Espero que vocês estejam estudando bem. Espero que essa aula seja proveitosa para a formação de vocês, para vocês poderem entender melhor a matéria, o conteúdo da disciplina. E vou estar aqui no chat com vocês, vou estar tirando dúvidas, vou passar a lista de presença para vocês. Não esqueça de assinar ela, tá, gente? Ó, colocar o nome completo e RA lá na lista de presença, tá? Quem não sabe, o RA é o número que você utiliza lá para acessar o Moodle, né? O RA é a sigla para registro acadêmico. É o número que você utiliza para acessar o ambiente virtual de aprendizagem lá. Beleza, gente? Se vocês não souberem, não tem problema, podem colocar 000 lá ou colocar o nome completo de vocês. Mas não esqueça de preencher, avaliar lá a aula, como é que vocês acharam, e também colocar sugestões de próximos temas, alguma observação que vocês acharem pertinente sobre a aula, beleza, gente? Bom, retomando, né, minha apresentação, eu sou o Matheus Silva, né? Eu sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia, vou estar aqui com vocês hoje. Vou esperar um pouquinho aqui, né, para colocar a aula para vocês, professor. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Acredito que já deve ter dado tempo de o pessoal ir chegando aí, se ajeitando, né? Então, vou passar a aula aqui para vocês e no final dela eu estou de volta aqui, mas não se esqueçam, vou estar aqui no chat tirando dúvidas que vocês tiverem, beleza, gente? Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo da disciplina de análise de equipamentos médicos hospitalares. Nessa aula, antes da gente iniciar ela, eu quero lembrar você de algumas coisas. Não se esqueça de permanecer até o final da aula por conta da lista de chamada, ela vai ser enviada ali no chat. E é claro que a sua participação no chat é muito importante, né? Gera uma energia, gera uma sinergia com todo mundo. E se você tiver dúvidas, tiver comentários a serem feitos, coloca ali também que nós vamos estar respondendo você. Então é muito legal essa interação, a gente gera uma energia legal, uma disposição melhor dentro da nossa aula, né? Dentro desse sistema de aula. Então eu quero começar contextualizando um pouco qual que é o cenário que é encontrado hoje quando a gente pensa nessa área de equipamentos hospitalares, na verdade da área hospitalar. A gente está no momento onde ocorreu a pandemia de Covid-19 e ela teve impactos significativos no setor de saúde, gerando uma série de desafios e de transformações. O setor nesse tempo ele foi sobrecarregado, ele teve uma grande tensão e com isso surgem novos desafios, novas demandas e uma nova atenção, né? Uma nova maneira de trabalhar e precisa de novos profissionais para atender aos novos desafios. Então, à medida que o mundo lida com as consequências da pandemia, a demanda por serviços de saúde tem experimentado um crescimento substancial em diversas frentes. E existe aí uma sobrecarga do sistema de saúde.
Por isso que com o aumento expressivo dos números de casos de Covid-19, sobrecarregou o sistema de saúde no mundo todo e houve a necessidade de leitos hospitalares, equipamentos médicos, profissionais de saúde e insumos, gerou uma demanda urgente por uma expansão e reforço da capacidade do sistema de saúde. Com isso, o setor de saúde, como todo mundo infelizmente vivenciou essa época, ele sofreu um grande estresse e uma necessidade de crescimento de toda a sua cadeia de serviços, não somente a saúde, mas as áreas correlatas, como fabricação de equipamentos, desenvolvimentos de novos equipamentos, de atualizações de equipamentos mais eficientes, uma gestão melhor dos recursos. Então, houve essa necessidade e esse aumento. Nós tivemos uma ênfase na telemedicina. A pandemia ela acelerou a adoção da telemedicina como uma forma eficaz da prestação de serviços de saúde. A demanda por consultas virtuais e monitoramento remoto aumentou, impulsionando o investimento em tecnologia para suportar essa transição. Então, houve uma mudança na legislação para que isso pudesse acontecer, melhorando e flexibilizando a prestação desse tipo de atendimento também. Houve também investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A busca por vacinas, tratamentos eficazes e métodos de prevenção estimulou o investimento significativos em pesquisa e desenvolvimento. A demanda por inovações e avanços tecnológicos no campo da saúde se tornou crucial para enfrentar os desafios emergentes. Então, diversas empresas, tanto farmacêuticas como fabricantes de equipamentos, eles investiram grandemente. A academia também voltou seus esforços. Quando a gente diz academia, é esse ambiente acadêmico de pesquisa e desenvolvimento, ou ela focou seus esforços nesse desenvolvimento e aprimoramento de equipamentos e técnicas para resolver a demanda urgente que surgiu naquele momento. A gente teve uma preparação para futuras pandemias que possam ocorrer. Então a pandemia ela ressaltou a importância de estar preparado para futuras emergências de saúde. Isso gerou uma demanda crescente por estratégias de gestão de crises, estoques estratégicos de suprimentos médicos e plano de contingência para garantir respostas rápidas e eficazes. Nós temos já, dentro da nossa história recente, em 24 anos, vamos colocar desde os anos 2000, houve crises sanitárias, crises de saúde pelo mundo, mas nenhuma como uma pandemia global. Porém, isso mostrou a necessidade de estar preparados para isso. Uma crise que nós tivemos foi a da H1N1, ainda nesses 24 anos. Porém, é importante a gente ressaltar que o sistema de saúde ele é muito necessário e ele necessita dessa estrutura, desse cuidado para que a gente não tenha problemas, que não seja dentro de uma crise, que é claro que a gente não espera que aconteça tão breve, mas nós temos que estar preparados para conseguir atender e resolver as necessidades que possam estar por vir. Atenção primária e prevenção. A necessidade de fortalecer o sistema de atenção primária à saúde e investir em medidas preventivas, ela ficou evidente. E a demanda por serviços que comprovam a saúde e previnam doenças ganhou destaque como uma abordagem fundamental para enfrentar crises de saúde pública. Então, a partir desse momento que nós passamos da pandemia, os nossos olhos, os olhos da população global, eles mudaram quanto a essa maneira de tratar a saúde e ter um viés muito mais preventivo, fortalecendo as pessoas para que elas cuidem da sua saúde, estejam reforçadas contra qualquer tipo de problema. E aqui nós estamos falando de crises, de narrativas que ocorreram na pandemia. É uma visão global de um cuidado maior e uma visão, uma atenção nova para o sistema de saúde, para as eventuais necessidades e desenvolvimento do setor. E agora vamos voltar os nossos olhos um pouco mais aí para a área dos equipamentos. Eu trouxe aqui uma lista de equipamentos, nós vamos passar por algum deles, mas eu gostaria de lembrar algum deles com vocês porque esses são apenas alguns. Existem vários outros equipamentos e alguns deles eles são intuitivos, são corriqueiros.
né, no sentido corriqueiros, a não ser que você trabalhe no hospital, você não vai estar frequentemente vendo um, mas talvez você já ouviu falar, já fez um exame, alguns outros são para um tratamento mais específico, e talvez você que está fazendo, né, cursando essa disciplina, talvez não tenha tido acesso ainda, mas para que pelo menos você consiga conhecer, entender o princípio de funcionamento, reconhecer esse equipamento para conseguir distinguir e fazer uma análise ali da necessidade que você possa estar tendo no momento. Vamos ver uma lista aqui desses itens. Dentro da nossa lista nós temos o monitor cardíaco, carrinho de urgência, desfibrilador, né? O carrinho de urgência é muito comum em filmes, em séries. O monitor cardíaco ele já é mais convencional, se você já ficou internado ou já ouviu, mas em filmes e séries também. Desfibrilador, ele é muito comum dentro desse contexto também, mas por exemplo, a diálise renal. A diálise renal ela já é para um tratamento mais específico. Então você já não tem tanto acesso de realmente ver esse equipamento. Então essa é a intenção, que você conheça um pouco mais ele, tenha esse acesso. Seguindo, dispositivo de infusão, ultrassom, dispositivo de infusão está repetido, oxímetro de pulso, tomografia, radiografia e mamografia. Alguns desses itens aqui, como o oxímetro, a gente já viu em outro momento, eles são dispositivos muito interessantes, grandes avanços tecnológicos, mas não necessariamente você já teve contato ou manuseou um. Então é interessante a gente conhecer, revisar e aprender um pouco mais sobre esses dispositivos para que você não tenha problema com ele, né? Para que você consiga realmente distinguir. E até, por exemplo, salas de raio-x, como elas são montadas, qual é a sua estrutura, o que tem em uma. São detalhes importantes para você conhecer nesse ambiente aqui, no ambiente acadêmico, você conhecer esses equipamentos para já estar preparado para quando você for para o mercado de trabalho, caso atue aí no hospital, dentro de um setor como esse, você já saiba identificar, não precise partir ali de um zero, você já tem um conhecimento prévio. Então, nesse vídeo, máquinas de hemodiálise, uma apresentação, ele é um vídeo onde vai apresentar máquinas de diálise. É interessante você conhecer ela, suas limitações, o seu processo e os seus elementos para que você se familiarize com esse equipamento, que ele já é um pouco mais escasso. Então, nesse vídeo é importante que você consiga prestar atenção. Ele, né, o recomendado é um trecho dele, mas é interessante que no momento oportuno você assista esse vídeo inteiro para que não tenha problema, para que você já conheça ele, conheça qual que é a feição, né, dessa máquina. Vou apresentar aqui para vocês a máquina de hemodiálise. Mas antes, eu preciso definir o que vem a ser a hemodiálise. A hemodiálise é uma terapia que consiste na filtração do sangue e na retirada de impurezas. Ou seja, a hemodiálise vai remover as substâncias tóxicas e vai remover o excesso de água. E quando que ela é indicada? A hemodiálise ela é indicada nos casos de lesão renal aguda e também nos casos de insuficiência renal crônica, os quais debilitam os rins e aí os rins não conseguem mais eliminar as impurezas tóxicas e essas acabam se acumulando no sangue. Então você vai ter um acúmulo de ureia, creatinina, potássio, e isso tende a ser prejudicial para o organismo. Então, a hemodiálise ela vai auxiliar ou tratar distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Essa aqui é uma máquina de hemodiálise. O procedimento de hemodiálise, ele promove a filtragem do sangue por via extracorpórea, através de uma membrana sintética semipermeável chamada de capilar ou dialisador. Esse capilar ou dialisador funciona como se fosse um filtro. Ele é, na verdade, um filtro. Nesse filtro, há milhares de microtúbulos semipermeáveis, que é por onde o sangue vai passar. E aí vão ficar mergulhados na solução. Nesse filtro, os elementos do sangue, como glóbulos vermelhos, por causa do tamanho deles, o tamanho que é grande, eles não vão atravessar a parede dos capilares.
Eles não conseguem atravessar. Mas as substâncias tóxicas, como por exemplo a ureia, potássio, por serem menores, elas atravessam com facilidade a membrana e passam para a solução onde elas serão eliminadas. Aqui nós temos o catabolha e aqui nós temos a bomba de sangue. Para iniciar a hemodiálise, para você ligar o paciente, é necessário que esse paciente esteja com acesso calibroso, que vai ser por meio de uma fístula ou por meio de um acesso central com catéter duplo lumen, que é o catéter próprio para a hemodiálise. E aí, por meio desse catéter, você vai conectar uma equipe de hemodiálise e o sangue vai sair do corpo do paciente e passar pela máquina. Aqui é importante ressaltar que esse sangue não passa dentro da máquina, ele vai passar pela máquina, dentro do equipo, sem que esse sangue entre em contato diretamente com a máquina. Então, qual é o caminho do sangue? O sangue vai então sair do paciente por meio dos equipos de hemodiálise. Após sair do paciente, ele vai passar por um medidor de pressão arterial. O sangue é bombeado então através desses tubos aqui, e ele é bombeado através desses tubos até o dialisador, que é onde ocorre a troca seletiva de substâncias com o meio externo e retorno para o paciente. O sangue vai então sair do paciente por meio dos equipos de hemodiálise. O sangue vai ser bombeado pela bomba de sangue até chegar ao capilar ou dialisador. O sangue vai ser purificado e do outro lado do filtro ele vai passar novamente pelo medidor de pressão e depois pelo coletor de ar, o catabolha. E após passar pelo catabolha e verificar a ausência de bolhas, esse sangue está pronto para voltar e retornar para o paciente. O catabolha, gente, ele é um sistema que detecta a presença de ar e serve como uma proteção para quê? Para prevenir embolia gasosa. Então, nesse vídeo você já conheceu um pouco novamente. Eu recomendo que você, no momento oportuno, assista o vídeo inteiro, mas é um equipamento que nós temos aí. E aí, nessa imagem, qual é o equipamento que nós temos, né? É um monitor cardíaco, onde nós temos vários níveis aqui de análise. Claro que nós vamos ter várias marcas e vários modelos, mas é importante você vir reconhecendo aí para não ter nenhum erro, nenhum tipo de problema. Vamos seguir para outro equipamento agora, e é interessante sempre que você faça anotações aí no seu processo de estudo, a fim de memorizar, né, quais são as principais características dos equipamentos. Então, sempre pegue e faça essa revisão. A gente aprende mais quando escreve, porque você está focado. Estudos mostram que digitar não é o mesmo que escrever. Escrever aumenta o nosso processo de aprendizagem, então, se possível, escreva, não fica aí somente digitando, para melhorar essa gravação de informações e as informações mais cruciais quanto à apresentação desses equipamentos. Vamos falar agora como funciona o oxímetro de pulso. A professora Juliana Mello vai apresentar nesse vídeo. O que é importante, a gente já foi apresentado ao oxímetro, já conhecemos o processo, né, a inovação que foi de uma análise que ela era invasiva, agora ela não é invasiva, ela está externo ao paciente. Esse exame trouxe uma revolução em um equipamento simples, mas de um funcionamento muito interessante. Então, novamente, não digita não, escreve aí para melhorar, para reforçar o seu processo de aprendizagem, para que você consiga assimilar melhor essas informações. Você sabe como funciona a oximetria de pulso? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. A oximetria de pulso é um método não invasivo de monitoramento contínuo da saturação de oxigênio da hemoglobina, ou seja, a porcentagem de oxigênio que há neste componente dos glóbulos vermelhos do sangue. A hemoglobina tem como principal função transportar oxigênio para os tecidos. A medida da saturação de oxigênio é um procedimento simples, indolor, que tem poucos riscos associados a medições mais invasivas de saturação de oxigênio,
como seria o caso da gasometria arterial. Quando a saturação de oxigênio é medida com a oximetria de pulso, ela é designada como SpO2, a sigla utilizada para este procedimento. Embora a oximetria de pulso não substitua a medida da gasometria arterial, é um instrumento bastante efetivo para monitorar alterações sutis ou até mesmo súbitas na saturação do oxigênio. Ela é utilizada em todos os contextos em que se faz necessário o monitoramento da saturação de oxigênio do paciente, por exemplo, em casa, no contexto cirúrgico e ambulatorial e em hospitais. A oximetria de pulso é indicada para pacientes cujo estado de oxigênio é bastante instável ou que estão em risco de trocas gasosas comprometidas. Mas como funciona a oximetria de pulso? Uma sonda, um sensor é preso à ponta do dedo da mão do paciente, na testa, lobo da orelha ou ponte do nariz. O sensor ele detecta alterações nos níveis de saturação de oxigênio, monitorando sinais luminosos que são gerados pelo oxímetro e refletidos pelo sangue, pulsando através dos tecidos na sonda. O oxímetro de pulso, então, é uma sonda que possui um diodo emissor de luz, LED, e um fotodetector conectado ao oxímetro através de um cabo. O LED emite comprimentos de onda de luz que são absorvidos de modo diferente pelas hemoglobinas oxigenadas e desoxigenadas. O fotodetector aqui detecta as diferenças de absorção de luz e o oxímetro então calcula a saturação de oxigênio. Este fotodetector está localizado na sonda do oxímetro. O percentual de hemoglobina que se liga ao oxigênio nas artérias equivale ao percentual de saturação da hemoglobina. Esse percentual usualmente se situa entre 95% e 100%. Por isso, os valores normais de saturação de oxigênio são de 95% a 100%. Valores abaixo de 85% indicam já que os tecidos não estão recebendo oxigênio suficiente e, neste caso, é necessária, então, uma avaliação adicional. Os valores de saturação obtidos pela oximetria de pulso, porém, não são confiáveis em alguns casos, como, por exemplo, na parada cardíaca, no choque ou em outros estados de baixa perfusão, como, por exemplo, a sepse, a doença vascular periférica, a hipotermia, ou também em situações em que há uso de medicamentos vasoconstritores. Então, nós vimos aí nesse vídeo, lembrando sempre a nossa recomendação, esse é um recorte desse vídeo, é interessante que depois você consiga parar e assistir esse vídeo inteiro, que você possa realmente ver uma explicação completa e vários outros pontos, vários outros comentários que outros profissionais fazem desses equipamentos para que você, consiga aí cada vez mais distinguir eles. Aqui nós temos aqui uma radiografia, que é importante, pessoal, dentro desse processo de conhecimento. Nossa aula ela traz muitas vezes estudo de caso, mas o propósito agora é que vocês conheçam esses equipamentos. É que esse é o objetivo da nossa disciplina, análise de equipamentos médicos hospitalares, vocês cada vez conheçam mais esses equipamentos, que eles se tornem mais familiares para que vocês tenham esse domínio e controle, tá? Que vocês não se assustem quando estiverem frente a frente com um, mas é claro, lê o seu manual, tem um treinamento sobre a máquina, as condições de uso, como deve ser feita a manutenção, parâmetros a serem utilizados, é claro que isso vai ser essencial para cada um dos tipos de máquina. Vamos agora, esse é um vídeo de explicação de como funciona um ultrassom. Aqui a gente vai ter alguns pontos importantes, só que na imagem nós já temos quanto ao cristal de oscilação, transdutor, monitor e a unidade de processamento, a CPU. É um vídeo rápido, mas que vai trazer essa explicação sobre como funciona essa máquina, e é uma máquina que traz vários avanços tecnológicos aí e é muito usada, é muito difundida, muito comum em vários centros de diagnóstico. A máquina de ultrassom pode ser dividida em 3 partes principais, sendo o transdutor, que emite e captura ultrassons, a CPU, que faz o processamento, e o monitor, onde é emitido as imagens, além, claro, do teclado, impressora e outros periféricos. Dentro do transdutor, temos um cristal que, quando aplicado uma carga elétrica, ele vibra emitindo ondas sonoras de alta frequência, denominadas ultrassom. Isso porque o ouvido humano escuta entre 20 Hz a 20 kHz. Abaixo dessa frequência, denominamos infrassom, e acima, denominamos ultrassom.
a frequência utilizada por transdutores de máquinas de ultrassom variam entre 500 kHz a 10 MHz. Esse ultrassom emitido pelo transdutor, por ser uma onda mecânica, viaja muito bem por meios sólidos e líquidos, e não tão bem pelo ar. Portanto, para ter mais eficiência na transmissão da onda pelo nosso corpo, precisamos eliminar todo tipo de ar entre o contato do transdutor com o nosso corpo. Inclusive, é por isso que nos exames é preciso aplicar aquele gelzinho, sabe? Quando a onda sonora que está viajando pelo interior do nosso corpo encontra limites de órgãos, ossos, cartilagem, parte dessa onda é refletida de volta para o transdutor, mas parte da onda continua seu caminho até encontrar outro limite e ser refletida novamente, e ainda assim continua até encontrar outros limites. E quando falo limites, estou falando do corpo humano como meio de transmissão. Quando a onda está viajando pela estrutura interna do corpo e encontra um feto, por exemplo, que é um material diferente, logo é um meio de transmissão diferente, quando essa onda bate no feto, parte dela é refletida, mas parte continua sua jornada através do feto e sua estrutura interna, até sair do feto e continuar atravessando o corpo. E como mudou novamente o meio de transmissão, parte dessa onda é refletida novamente. O transdutor captura as ondas que retornaram e calcula o tempo em que foi emitida até o tempo de retorno. A CPU, então, entra em jogo e, como já possuímos a informação do tempo de deslocamento da onda no corpo humano, agora com o tempo de envio e o tempo de retorno de cada onda, juntamente com a intensidade, fica fácil transformar essas informações em pontos como coordenadas e então criar uma imagem como essa para enviar ao monitor que transmite a imagem em tela. Existe uma modalidade de ultrassom conhecido como Doppler. Esse tipo de exame é usado basicamente para obter informações de fluxos sanguíneos. A dinâmica é a mesma da relatada acima, mas com alguns detalhes. Quando um objeto que transmite uma onda está em movimento, a onda é distorcida. Isso é conhecido como efeito Doppler. Se o objeto estiver se distanciando do observador, a frequência fica menor. Se estiver se aproximando do observador, a frequência fica maior. Logo, o retorno das ondas que são refletidas pelo sangue variam de acordo com o sentido que ele corre. E como o fluxo sanguíneo no corpo é bem definido, a máquina consegue detectar se a parte examinada está sendo bem irrigada ou não. E, inclusive, como são frequências diferentes, a máquina consegue colorir só o tipo específico de frequência. Isso tudo gera uma imagem como essa, o famoso ultrassom Doppler. Então, nós vimos aí o funcionamento da máquina de ultrassom. É claro, pessoal, esses equipamentos talvez você esteja assim, tá, professor, mas eu tô vendo e como que eu vou manusear, como que eu vou estar, como que eu vou atuar, como que eu vou fazer a manutenção desses equipamentos. Claro que depende de qual vai ser a sua atuação junto deles. Porém, é interessante sempre que você conheça a base do seu funcionamento. Porque muitas vezes, tendo conhecimento, caso você vá para manutenção, um conhecimento de eletrônica, um entendimento sobre as placas, sobre os circuitos, você vai conseguir resolver grande parte dos problemas. Caso não seja isso, serão questões de parâmetros, configurações, o manual e uma assistência técnica remota vai conseguir te ajudar também. Já quanto à operação, o manual de uso ele traz uma exemplificação muito boa sobre como que ele deve ser usado. Para todos os equipamentos deve ser feita essa leitura até para armazenamento deles. Seguindo, vamos ver um pouquinho agora sobre a tomografia. Saiba como funciona o exame de imagem. Tomografia a gente já comentou um pouquinho sobre como ela é feita, como são feitas essas fatias de corte, né, essas fatias de imagem, né, dentro de toda a análise desse processamento de imagem que é feito. Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais e às vezes não só, né, uma explicação literal, mas uma explicação com imagem nos ajuda a associar melhor como que funciona esse equipamento. Você já teve que fazer uma tomografia? Bom, se ainda não fez, provavelmente um dia vai precisar fazer. Afinal, esse exame de imagem é usado para muitos diagnósticos. Quer saber como ele funciona? É o que a gente vai te explicar agora. A tomografia computadorizada é hoje um dos principais exames radiológicos.
Capaz de detectar alterações muito pequenas em ossos, tecidos e órgãos, ela ajuda a investigar nódulos, tumores e até vasos pulmonares e cerebrais. Ele pode ser usado para qualquer região do corpo, mas ele é particularmente útil na região do tórax, na região dos pulmões, para o coração, para avaliação de coronárias, e ele é bastante útil também para estudo do abdômen e da pelve. Após o pedido do médico, o preparo do exame é simples. Basta estar em jejum, já que pode ser necessário o uso de contraste. Para as mulheres é essencial ter certeza de que não está grávida, hein? Tudo pronto? Então vamos começar. O posicionamento é feito de forma simples, ele só vai precisar ficar deitado, imóvel. Durante a aquisição das imagens ele tem que prender a respiração, na maioria dos estudos, encher o peito de ar e segurar, para que as imagens sejam feitas sem artefatos de movimento. Mas como funciona a tomografia? Bom, essa máquina trabalha lançando uma quantidade controlada de raio-x. Eles são liberados de um lado, atravessam o corpo e são captados do outro lado. Parte dessa radiação consegue atravessar tecidos do corpo e chegar aos receptores, mas órgãos mais densos, como ossos, barram essa passagem. É como uma espécie de sombra, e para captar imagens de diversos ângulos, ela gira ao redor do paciente. A radiação de um exame tomográfico ela é muito pequena e ela tem caído absurdamente. Hoje em dia os equipamentos fazem, por exemplo, um estudo com 1/10 de radiação do que um exame de tomografia de 5, 6 anos atrás. A duração do exame depende da área do corpo a ser averiguada. Exames de crânio ou de coluna chegam a durar até 5 minutos. Então, passamos por mais um equipamento. Vocês estão vendo que vários equipamentos que a gente está mostrando são equipamentos com uma alta tecnologia embarcada. Alguns deles são equipamentos muito caros, né, de um valor bem considerável. Muitos desses equipamentos têm seguros só para eles mesmos e muitas vezes o setor de manutenção tem uma pessoa específica para o tato, para o cuidado de cada um deles. Então, são equipamentos mais sensíveis, mas para que você esteja conhecendo cada um deles. Vamos seguir agora para o nosso próximo equipamento. Vamos falar sobre como é uma sala de raio-x. Essa aqui é uma aula mais explanativa sobre todo esse entorno, sobre como deve ser feito. E é claro que no momento oportuno, assista a aula completa para que você tenha uma visão panorâmica de todo o entorno do raio-x e tudo que envolve. Nessa aula, nesse canal, o professor ele trata somente sobre radiologia, então é interessante, talvez você queira seguir um pouco mais para esse lado, conhecer um pouco mais a fundo os outros materiais, mas vamos atentar a esse vídeo para que você já tenha um panorama melhor do que somente a definição da máquina de raio-x. Bom pessoal, o equipamento de raio-x ele possui alguns componentes. Um equipamento de raio-x ele só é completo quando ele possui todos esses componentes. Basicamente, um equipamento de raio-x é composto pela mesa de exame, a ampula de raio-x, a torre ou estativa que segura o tubo de raio-x, que é em relação também ao cabeçote, o book mural, o painel de controle, transformador, entre outros componentes. Então eu vou mostrar para vocês de pertinho cada um desses componentes, falar o nome deles e dizer para vocês para que eles servem. Vamos lá? Bom pessoal, isso aqui é um painel de controle. Como vocês podem perceber, existem vários botões que vai nos auxiliar a operar o equipamento. Basicamente, o painel de controle ele serve para você determinar a quilovoltagem a ser utilizada no exame, a miliamperagem e o tempo de exposição. Então, basicamente aqui, cada um desses botões vão controlar esses fatores. Aqui a gente vai controlar a escala de MA. Estão percebendo? 100 MA, 200, 300 e 500. Aqui a gente vai controlar o tempo de exposição. 0,03 milissegundos, 0,05, 0,08, 0,1 segundo, 0,3 segundos e por aí vai, meio segundo, podendo chegar até mesmo 1 segundo. Isso aqui, gente, são utilizados em exames totalmente específicos. E aqui, a gente pode controlar a quantidade de kV a ser utilizada. Aqui, basicamente, a gente também tem a seleção de outros fatores. Alguns exames são realizados dentro de book e outros exames são realizados fora de book. Então aqui, basicamente, quando você vai realizar exame no book ou fora do book, você vai ter que selecionar isso aqui
para que seu exame saia um pouco melhor. Por exemplo, se você vai utilizar o book mural, ou seja, o vertical, que é esse daqui, você deverá acioná-lo para que o book mural seja totalmente efetivo na hora da exposição dos raios-x, bem como a produção da imagem. Se você não vai utilizar nenhum dos books, seja o book mural ou seja o book da mesa, você tem que colocar sem book, que daí você não vai acionar nenhum tipo dos books e vai trabalhar de uma maneira mais adequada. Ou se você preferir, book da mesa. Temos também aqui outros botões que vai nos auxiliar em relação à exposição. Alguns equipamentos permitem que você primeiro prepare os raios-x e depois faça a exposição. Outros equipamentos têm apenas um botão para preparar e emitir a radiação. Neste caso desse equipamento aqui, primeiro prepara, tem um tempo e depois aciona a exposição dos raios-x. E aqui, como padrão, todos os books têm sempre um botão de liga e desliga em relação ao equipamento de raio-x. Bom, pessoal, o profissional, durante a realização dos procedimentos, ele geralmente vai ficar atrás de um biombo. Isso aqui é um biombo móvel. Já numa sala de raio-x de um hospital, de uma clínica, existe um biombo, uma parede totalmente baritada, onde nós, profissionais, ficamos atrás desse biombo a fim de nos proteger em relação à radiação ionizante. E geralmente a gente tem um visor para que a gente possa observar todo o procedimento em relação a movimento do paciente, orientação do paciente ou até mesmo outros fatores em relação na hora de realizar qualquer tipo de exame. Agora nós vimos o equipamento de raio-x, vamos seguir então com o próximo equipamento. Lembrando sempre que você precisa da visão do todo, né? Você viu agora que a gente falou um pouquinho sobre a máquina de raio-x, mas não somente ela, o seu entorno, o que é importante também para você conhecer como que deve ser o seu funcionamento. Vamos seguir agora falando sobre os cardioversor, o desfibrilador e o DEA. Quais são as diferenças e indicações de uso? Então a gente vai apresentar 3 equipamentos nesse momento que você consiga distinguir sobre cada um deles, sobre qual é o mais indicado para o seu uso, as suas limitações e a sua funcionalidade. Você sabe qual a principal diferença entre os 3 tipos de desfibriladores? É importante esclarecer sobre a diferença entre os 3 tipos de equipamentos: o cardioversor, o desfibrilador e o DEA. Entendendo as características de cada um deles, você pode escolher sempre o equipamento mais adequado ao ambiente e à situação de uso. Todos esses equipamentos são utilizados em situações de emergências cardíacas, porém, o cardioversor é o mais completo e versátil deles, pois além de poder realizar as funções dos outros 2, ele ainda é capaz de tratar uma gama maior de arritmias cardíacas e ainda fazer a monitorizações de sinais vitais. O desfibrilador externo automático, conhecido também como DEA, atua de forma automática no diagnóstico e tratamento de casos emergenciais, de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Ele é indicado para ambientes extra-hospitalares em casos de emergência para ser usados antes mesmo da chegada do resgate. E o DEA foi projetado para ser usado por leigos desde que treinados. Já o desfibrilador manual, conhecido também como desfibrilador puro, permite a atuação de forma manual sobre várias formas de arritmias cardíacas. Porém, ele não realiza nenhum tipo de diagnóstico ou monitorização e não é capaz de realizar cardioversão sincronizada sem o auxílio de outro equipamento de diagnóstico, como por exemplo um monitor cardíaco. O desfibrilador manual deve ser usado em ambiente intra-hospitalar e pode ser manuseado apenas por um profissional especializado. Enquanto isso, o cardioversor pode realizar todas essas funções, inclusive contemplando as funções de um DEA, através do seu modo de diagnóstico automático, chamado modo DEA. O cardioversor é capaz de tratar todos os tipos de arritmias cardíacas, aplicar a cardioversão sincronizada e ainda tratar a bradicardia através do seu marcapasso transcutâneo. E além da capacidade de tratar todas as arritmias cardíacas, o cardioversor também pode realizar a função de um monitor de sinais vitais, com o monitoramento realizado através dos seus cabos e sensores que captam sinais e os exibem na tela, informações que também podem ser armazenadas e impressos para tornar o atendimento médico ainda mais completo.
Agora você conheceu mais 3 de uma vez só, então é interessante que você já consiga ter essa aproximação um pouco maior desses equipamentos. Então fique atento, né? Sempre atento aos avanços tecnológicos também. Quanto aos desfibriladores, é interessante que muitas vezes bombeiros industriais eles tenham também o domínio sobre o uso desses equipamentos. O bombeiro industrial, né, diferente do bombeiro militar, ele está presente em shoppings, em grandes indústrias para fazer esse socorro. Então é interessante que esses profissionais saibam realizar, saibam utilizar esse equipamento também para prestar socorros emergenciais naquelas eventuais necessidades. Em grandes centros empresariais é corriqueiro que a gente tenha esse tipo de profissional também, muitas vezes obrigatório. Então, para a gente encerrar, né, vamos fazer uma revisão de um pouquinho do que a gente se aprofundou nesse momento com a nossa lista de equipamentos. É claro que não existem só esses, existem vários outros, mas vamos fazer uma revisão aqui dessa lista. Nós já havíamos visto um pouco sobre o monitor cardíaco, sobre o carrinho de urgência, nos aprofundamos um pouco mais com o desfibrilador, tivemos uma apresentação, da diálise renal, vimos já sobre o dispositivo de infusão, ultrassom, oxímetro de pulso, a gente viu uma explicação um pouco maior, a tomografia a gente também viu como ela funciona, quais são os seus processos, a radiografia, toda a sua sala, e a mamografia a gente não viu, mas são processos similares aí. Então, nesse momento você já tem um conhecimento maior agora sobre essa área de equipamentos hospitalares, e é claro que aí no decorrer da disciplina nós não focamos somente nos equipamentos, a gente viu sobre a engenharia clínica, sobre a central médica de esterilização, os seus riscos, o que está associado também, sobre o hospital tipo, né, quais são as suas configurações, os seus setores, e sobre o centro cirúrgico, onde muitas vezes são utilizados equipamentos específicos para aquela necessidade pontual. Então, dessa maneira, a gente consegue avançar ainda mais na nossa disciplina, conhecendo melhor esses equipamentos. Nesse momento, a gente não entrou em equipamentos odontológicos, porém, né, são aplicações mais pontuais, claro, voltados à odontologia, mas você já tem uma visão, um panorama melhor de todos os equipamentos que são utilizados. A gente não entrou tanto em um instrumental cirúrgico, como, por exemplo, tipos de agulhas, tipos de bisturi, mas é interessante que posteriormente você faça um estudo, né, de instrumental cirúrgico para complementar também os seus estudos. Além disso, né, como eu acabei de falar, a gente tem essas áreas correlatas aí com esses equipamentos, a engenharia clínica, a esterilização e a manutenção desses equipamentos. Então é importante você estar atualizado quanto a estes itens. Essa foi a nossa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado, tenha despertado, ou se não, tenha atraído aí a atenção de vocês para alguns equipamentos, como funciona alguns deles, e que esse seja apenas o início aí do conhecimento de vocês, que vocês se aprofundem ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, gente, estou aqui de volta aqui, depois dessa incrível aula aí. Estava aqui acompanhando com vocês, aprendi bastante também. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, avaliar a aula, deixar lá suas observações, preenche o nome, o RA, né, como eu tinha falado antes. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.